Você sabe que você não pode ser mãe. Para apodrecer o seu útero, você não tem mais bebê. E eu nem passei detalhes para ela, eu só falei: mãe, me busca, me tira daqui. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu quero dividir com vocês mais um testemunho. Primeiro de tudo, eu tenho certeza que você não está nesse vídeo à toa. Porque, gente, eu escrevi esse testemunho há mais de 10 anos atrás. Basicamente há 13 anos, né? Comecei a anotar tudo nessa agenda e eu nunca imaginaria que eu estaria aqui sentada gravando esse vídeo. Nunca passou pela minha cabeça. Mas hoje eu entendo que tudo tem um propósito de Deus, né? Nada na nossa vida é em vão, nada é à toa. Então, se eu escrevi há 13 anos atrás, e se eu estou aqui gravando, e se você caiu nesse vídeo, nada foi por acaso, pode ter certeza. Primeiro de tudo, desde a minha infância para a adolescência, eu sentia que eu não podia ter filhos. Não me pergunte exatamente como, o porquê, mas eu tinha esse sentimento comigo, que na verdade não era um sentimento, era Deus me avisando, como se fosse um alerta, né, sobre tudo que eu iria passar, mas eu era criança, adolescente, eu não entendia. Os anos se passaram, me casei. Quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de casada, e eu lembro que numa tarde eu estava ali no meu quarto, organizando minha casa, minha cama, minhas coisas, e eu estava em oração, em pensamento, orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tinha feito por mim. E eu me lembro claramente que eu pensei assim, logo logo eu me formo, logo logo eu construo a minha casa, e logo logo eu vou ser mãe. Quando eu falei eu vou ser mãe, gente, uma voz muito horrível, muito terrível, muito tenebrosa falou assim atrás de mim: você sabe que você não pode ser mãe. Quando eu ouvi aquela voz terrível, eu me arrepiei inteira, eu gelei. Eu olhei para trás bem assustada, não tinha ninguém, eu estava sozinha dentro de casa. Mas eu sabia exatamente de quem era aquela voz e não era coisa boa. E naquele momento eu percebi que não era coisa da minha cabeça, os sentimentos que eu tinha na minha infância, sabe? E eu já comecei a orar, já comecei a entregar nas mãos de Deus e fiquei com medo, não vou mentir, fiquei bem temerosa, mas confiante de que Deus faria algo. Passado um tempo, eu e meu esposo, nós decidimos, né, que aquele era o momento da gente ter nossos filhos, começar, enfim, uma outra fase da nossa vida. E aí eu fui no médico, fiz todos os meus exames de sangue, ginecológicos e tudo mais, ele fez também. E nesses exames eu descobri que eu estava com múltiplos cistos, não eram poucos ou alguns, eram múltiplos. Eu fiquei bastante temerosa no início, quando eu recebi esse diagnóstico, mas confiante, sabe? E aí, passado poucos dias, teve um culto. Eu vou abrir até um parênteses aqui agora, só para vocês entenderem um pouco melhor, porque por muitas vezes vocês vão ouvir eu falando nesse vídeo o pastor Marcelo. Ele é o missionário Marcelo Gonçalves e a sua esposa missionária Ruth Gonçalves. Eles são um casal que, assim, eu devo muito, primeiro a Deus, por tudo que Deus fez por mim, e em segundo lugar a eles. Nos ajudaram em oração, nos ajudaram em campanha, voto, jejum, tudo que um pastor pode fazer por uma ovelha, aquele casal fez por mim, fez por nós e tem feito por tantas pessoas. Eles são da igreja Deus é Luz. Então, assim, é um ministério que eu recomendo, eu indico, eu apoio. E eu lembro que num culto de domingo, o pastor Marcelo chamou ali na frente várias pessoas para receber oração, né, por divina revelação. E ele falou assim: olha, Deus está chamando aqui na frente uma pessoa que o inimigo está trabalhando para apodrecer o seu útero, para que você não seja mãe. Gente, quando ele falou isso, eu não pensei 2 vezes, eu já estava lá na frente, chorando, clamando, porque assim, ninguém sabia, né? Até então só eu e meu esposo. E o que mais me comovia era de que
O que eu tinha de sentimento na minha infância não era coisa da minha cabeça. Aquela voz tenebrosa que eu tinha ouvido há uns dias atrás não era coisa da minha cabeça. De fato, o inimigo estava trabalhando ali para impedir esse milagre na minha vida. Mas eu fiquei feliz porque Deus revelou para o pastor Marcelo, e eu creio que quando Deus revela é porque ele já está começando a trabalhar e quebrar o laço. Então eu criei, confiei, recebi oração naquela tarde. Passado alguns dias eu retornei lá no médico para repetir os exames, e eu lembro que enquanto eu estava na sala de espera, né, aguardando ser chamada, eu fiquei ali em oração. Eu falei: Deus, eu não sei qual que é o diagnóstico, mas tu já sabes. Mas trabalha ao meu favor. E eu orava ali em pensamento, já crendo, né? E quando eu entrei na sala para fazer os exames, para a glória de Deus, o médico fez todo o exame ali. Ele falou: olha, o seu útero está limpo, como de uma menina, pode ficar tranquila. E eu saí dali muito alegre, regozijando e já agradecendo a Deus, porque aquela era uma das primeiras batalhas que eu tinha vencido em todo esse processo. Mal sabia eu que esse filme, essa história ainda teria muitos capítulos, e eu nem imaginava, nem passava pela minha cabeça, né? Mas eu sabia que Deus estava comigo para o que desse e viesse. Então, no mês de abril de 2010, de fato, eu e meu esposo começamos a tentar engravidar, né? Já que o meu útero já estava limpo, os exames dele estavam ok, os meus também. E na minha cabeça, gente, seria muito rápido, porque estava tudo bem, né? Então eu pensei, vai ser uma coisa simples, eu engravido daqui 9 meses praticamente. Eu já vou ser mãe, tá tudo certo. Só que não. Todo mês a gente ali naquela espera e nada. Eu lembro que todo mês que chegava o meu ciclo, eu chorava muito. Eu ficava muito triste, porque eu sabia que seriam mais 30 dias de tentativa, 30 dias de espera. Então começou aquilo a mexer um pouco comigo, sabe? Eu lembro que se passou uns 2 meses, 3 mais ou menos, que pra mim já era muito tempo. Eu voltei lá na minha médica e ela falou: olha, até 6 meses, Amanda, é super normal, porque você tomou remédio muitos anos e tudo mais. Acima de 6 meses, a gente já começa a desconfiar. E após 1 ano, a gente já começa a tomar outros tipos de atitude. Mas vamos com calma. E eu continuei, gente, naquela espera. De 7 para 8 meses, eu voltei lá na minha médica. Ela falou: olha, eu indico que o seu esposo também passe em médicos mais específicos para investigar a parte dele. Ele foi no médico, fez vários exames. O médico dele falou que o problema era comigo, porque ele estava saudável. E a minha médica falou que o problema era com ele, porque eu estava saudável. Resumindo, nós dois estávamos saudáveis, os médicos não sabiam o que poderia ser, porque estava tudo bem, os exames estavam tudo ok, só que eu não engravidava de jeito nenhum. Para quem é tentante sabe que, infelizmente, é um processo assim muito dolorido. Um dia é como se fosse um mês é como se fosse 1 ano e por aí vai. Começa a sentir muita tristeza, complexo de inferioridade, incapacidade, infertilidade. As pessoas começam a perguntar, elas já até sabem, mas elas ficam te perguntando para ir na ferida. E ainda tem pessoas que torcem e oram contra. Então, assim, o processo de uma tentante, gente, é muito dolorido. Se você conhece alguém ou se você está passando por isso, saiba que é uma fase e o que você puder ajudar, ajude. Mas se você for falar algo ou fazer algo, se não for para agregar, se for para magoar, machucar, entristecer, não faça, porque eu passei por isso e é muito dolorido. Só quem sabe é quem já sentiu na pele. E eu lembro que meu pai teve um sonho, Deus mostrava para ele eu segurando uma criança, ou seja, que eu ia ser mãe. Eu e meu esposo começamos a fazer várias campanhas e votos a esse favor. E teve um culto que Deus usou o pastor Marcelo e falou que estava de fato recebendo o nosso propósito e as nossas orações, mas que não seria no nosso tempo, que seria no tempo de Deus. E, gente, o tempo de Deus nem sempre é o tempo que a gente quer, não é o nosso tempo. Mas tenha certeza que ele é o melhor para você, por mais dolorido que seja, por mais triste que seja, espera o tempo de Deus, porque hoje eu posso falar que vale muito a pena.
E aí, finalmente, depois de um ano, em abril de 2011, eu engravidei pela primeira vez. Gente, imagina, depois de um ano tentando engravidar e consegui de fato engravidar. Quando eu peguei aquele resultado, foi uma alegria tão grande. Eu fiz uma festa tão grande dentro de mim, mas eu contei para todo mundo, contei para os meus pais, para o meu sogro, para os meus amigos, que aquele sonho tinha se realizado, que eu tinha conquistado, que eu tinha conseguido. Gente, a alegria foi muito, muito, muito grande. Vocês não têm noção. Eu mal podia acreditar que de fato eu estava vivendo aquele sonho, sabe? Eu lembro claramente a primeira vez que eu fui fazer ultrassom, que eu ouvi o coraçãozinho batendo. Não tem emoção mais forte para uma mãe, para uma tentante. Era muita alegria, gente. Não cabia dentro de mim aquela notícia. E eu lembro que tem uma pessoa em específico, né, que quando a gente chegou assim com o papel para contar, ela olhou assim pra gente e falou: "Nossa, mas por que tanta alegria se o sangue nem coagulou?" Quando eu ouvi aquela frase, eu senti uma pontada no peito. Mas eu estava tão feliz que eu simplesmente ignorei, sabe? Ignorei e continuei vivendo toda aquela festa. Aí eu lembro que na semana seguinte eu estava abrindo o portão da minha casa para ir trabalhar, era uma segunda-feira de manhã. E quando eu levantei a minha mão assim para abrir o portão, eu pensei comigo, eu falei: "Nossa, que bênção que eu tô grávida. Agora eu não preciso mais orar e nem jejuar." Porque eu vinha de uma sequência de jejuns e campanhas intensa. Então, eu pequei no momento que eu pensei aquilo. E quando eu pensei, na mesma hora eu me arrependi. Falei: "Senhor, me perdoe. Agora que eu tenho que estar em oração, agora que eu tenho que me apegar cada vez mais em jejum." Mas, gente, no fundo, aquele era o sentimento que eu tinha, sabe? Ah, eu já tô grávida, então, né? Passado uns 3 dias daquele pensamento infeliz que eu tinha tido, eu comecei a ter um sangramento. Na minha cabeça era uma coisa simples, porém eu me assustei. E aí meus pais me levaram pro hospital. Chegando lá no hospital, eles fizeram ultrassom, fizeram exame de sangue. Eu consegui ouvir o coraçãozinho do bebê. Eu estava grávida. Só que o médico falou: "Olha, esse sangramento que você teve, nós vamos precisar acompanhar um pouco melhor. Então eu vou te internar, a gente vai te acompanhar e vai cuidar de você aqui porque você precisa de repouso absoluto." Na mesma hora, gente, eu concordei, porque eu estava disposta a fazer o que fosse necessário, sabe? Então eu fui internada. No primeiro dia da internação, fiz ultrassom, fiz exame de sangue, estava tudo bem. Só que as minhas dores não passavam e o sangramento não parava. No segundo dia, eu continuei sangrando e sentindo dor. E aí eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu senti que tinha saído algo de dentro de mim, uma bolinha. E quando eu me sequei, tinha muito sangue, tinha umas coisas estranhas assim no papel. Aí eu chamei a enfermeira, expliquei pra ela, e ela falou assim: "Olha, mas como que era o sangue que você viu no papel? Era um sangue coagulado?" Quando ela falou essa palavra coagulado, imediatamente eu me lembrei daquela frase negativa que a pessoa tinha me falado. E aí o meu coração já se entristeceu na mesma hora, porque eu senti que eu tinha perdido a minha bênção. Ela falou: "Olha, eu vou chamar o médico, a gente vai repetir novamente os seus exames e a gente vai continuar te acompanhando." No dia seguinte, repetiram todos os meus exames, eu tive que aguardar ali algumas horas a sair o resultado. Quando foi por volta do meio-dia, já era o meu terceiro dia de internada, o médico chegou na porta do quarto ali, eu estava sozinha. Ele apareceu comendo uma maçã, então pra mim, aí ele olhou assim pra mim e ele falou: "Olha, você não tem mais bebê, você não tá mais grávida. Eu vou te dar alta, você já pode ir embora." Gente, quando ele falou aquilo pra mim, eu senti que o mundo sumiu debaixo dos meus pés. Eu desabei. Imediatamente eu liguei pra minha mãe e eu nem passei detalhes pra ela, eu só falei: "Mãe, me busca, me tira daqui." Eu prometi pra mim mesma que eu não ia chorar, então seguimos. Aí minha mãe foi me buscar, eu saí daquele hospital. Gente, eu estava inconsolável, sabe? Chorei muito, questionei muito a Deus. Eu ficava me perguntando o porquê, por que que demorou tanto, por que que quando finalmente eu consegui, por que que aquele bebê tinha ido embora.
Para mim, assim, foram dias difíceis, sem contar as dores terríveis que eu ainda sentia, porque quem já teve aborto sabe, a gente sente como se fosse alguém com uma mão assim por dentro, arrancando tudo dentro de você. É uma dor terrível, gente, terrível. Fisicamente e o nosso sentimental também, sabe? Então, assim, foram dias difíceis e meu pai sempre falava, Amanda, confia, eu tive um sonho com você, eu via você com uma criança e eu via essa criança com aquela pulseirinha de hospital, e naquela pulseirinha estava escrita Amandinha, então eu sentia que era uma menina e tudo mais, mas, gente, nada me confortava, nada me consolava, eu questionei, eu tenho medo até de ter pecado muito, né, contra Deus naquela fase turbulenta, porque foi complicado, foi muito difícil para mim, foi muito difícil para mim superar. Passado alguns dias, eu comecei a passar com o Dr. Fernando, ginecologista e obstetra. Expliquei para ele todo o meu histórico, ele pediu novamente os exames, começou a me acompanhar. Ele passou para mim aquela vitamina ácido fólico, pediu outros exames mais específicos e continuou todo aquele processo, sabe? Aí Deus usou novamente o pastor Marcelo para falar comigo e Deus falou assim, olha, você sofreu uma grande decepção. Tudo foi a minha permissão, mas eu permiti para que você se achegasse mais a mim, para que você se aproximasse mais de mim. E eu só chorava, gente, chorava, orava, fazia voto, pedia a Deus um milagre, clamava a Ele, porque era exclusivamente só Deus para fazer aquele milagre na minha vida. Nesse meio tempo, eu e meu esposo começamos uma campanha às 3 horas da madrugada. Então, seriam várias madrugadas de oração. E eu lembro que teve uma dessas madrugadas que o nosso relógio não despertou, mas a cama quebrou. Quando nós dois acordamos, nós dois já estávamos no chão. Aí eu levantei rapidinho, quando eu olhei no relógio, era 3 horas em ponto. Aí eu olhei para ele e falei, tá vendo? O relógio não despertou, mas Deus nos acordou quebrando essa cama. Então agora a gente vai orar e apresentar a campanha. E quando amanheceu, gente, ele arrumou a cama. Quando foi na noite seguinte, a cama quebrou de novo, porque o relógio não tinha despertado. E quando eu olhei de novo, eram 3 horas da manhã. Por 2 madrugadas seguidas, Deus nos acordou só para que a gente não quebrasse a campanha. Para vocês verem que campanha e voto diante de Deus são sagrados. Então, se você prometeu, cumpra. Não tarde em cumprir e muito menos falhe. Terminado aquela campanha, Deus usou novamente o pastor Marcelo e falou, olha, a bênção que tu vieste buscar, tu vai levar. Porque eu sou o Deus que dou a vida e eu sou o Deus que tiro a vida. Estou eu abençoando o seu ventre, tu irás gerar, porque eu sou o Deus e zelo pela minha palavra para cumprir. E eu achei muito forte aquela profecia, sabe? Eu recebi aquela bênção, tomei posse e criei. Então já tinham se passado vários meses, praticamente 1 ano e meio, desde o início das tentativas. A médica me recomendou que eu fizesse uma inseminação artificial. Eu lembro que na época iria custar mais ou menos R$3.500 e eu só tinha 20% de chance. R$3.500 e podia dar tudo errado. Na época, gente, R$3.500 no ano de 2011, mais ou menos, era muito dinheiro. Mas eu estava disposta, sabe? O que estivesse no meu alcance, eu faria. E eu falei, Senhor, se for esse o caminho para que eu me torne mãe, eu tô disposta. Mas se não for da sua vontade, não deixa que eu tenha prejuízos, porque hoje era como se fosse 10, 15 mil reais. E eu não queria ter uma decepção tanto de dar errado, quanto de ter um prejuízo financeiro. Mas enfim, marquei com a médica, ela falou, olha, vai ser mais ou menos daqui uns 15 dias. A gente só espera acabar seu ciclo, pra gente ter certeza absoluta que seu útero tá limpo, e a gente já faz a inseminação. Naquela mesma semana teve um culto lá em Mauá, e Deus usou novamente o pastor Marcelo. E aí na semana seguinte, gente, eu tava esperando o meu ciclo chegar, e nada de chegar, acabou atrasando. E eu já tava nervosa, pra falar a verdade, porque eu pensei, nossa, os meses anteriores que eu não precisava que vinha, veio.
E agora que eu quero tanto que venha, para mim poder já marcar a inseminação, não vem. E eu fiquei muito injuriada. Eu lembro que eu fiquei nervosa, real mesmo, porque o ciclo não vinha para mim poder, de fato, determinar a data da inseminação. E eu lembro que já tinham se passado quase uns 5 dias do dia previsto do meu ciclo. E eu falei, olha, eu vou fazer um teste de gravidez só para tirar dúvida, porque não é possível que esse ciclo vá atrasar tanto assim, né? E, gente, quando eu fiz o exame, eu estava grávida de novo, pela segunda vez, para honra e glória do Senhor. Eu fiquei muito feliz de novo, eu fiz a maior festa, liguei pro médico e falei, olha, doutor, cancela a inseminação, cancela tudo, porque eu já estou grávida de novo. E eu lembro que, de novo, gente, eu corri pra casa da minha mãe, contei pra todo mundo, contei pros meus irmãos, contei pros meus parentes, contei pra minhas amigas, foi a maior festa, sabe? E eu lembro que eu fiz um voto com Deus, eu falei, Senhor, em agradecimento, eu vou fazer um dia de jejum por esse milagre que tu fizeste de novo por mim. Voltei no médico, comecei a fazer pré-natal com o Dr. Fernando novamente. Ele me passou algumas medicações, ele falou, Amanda, você vai tomar esses remedinhos só para fortalecer, né, você, o bebê, o seu útero, só pra gente garantir que vai dar tudo certo dessa vez. E eu tava feliz da vida, gente, fazendo meu pré-natal, ali naquelas primeiras semanas de gravidez, todo mundo já sabia. Só que, como eu disse para vocês, o voto ou o jejum, o que você prometeu fazer para Deus, cumpra. É sagrado para o Senhor. E eu simplesmente não cumpri aquele jejum que eu falei, sabe? Eu lembro que eu fui trabalhar no dia seguinte e sempre vinha na minha cabeça, e o jejum? Aí eu pensava, amanhã eu faço. Aí quando foi no dia seguinte, eu tava voltando do trabalho e vinha pra mim, e o jejum? Aí eu pensava, olha, eu não fiz hoje, mas amanhã com certeza eu faço. E, gente, passou praticamente uma semana aquilo me cobrando todos os dias e eu não fiz o jejum. Na semana seguinte também, eu não fiz o jejum. Eu não paguei o voto que eu tinha feito pro Senhor. E foram se passando os dias, eu tive várias oportunidades, mas eu não paguei aquele voto que eu tinha feito com Deus. E eu lembro claramente que num fim de tarde eu estava voltando no meu trabalho, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Não foi coisa que me contaram, não foi coisa da minha cabeça, eu escutei a voz de Deus falando exatamente assim comigo. Eu vou tirar essa criança, você não prometeu que você cumpriu. E aí eu respondi, eu falei, Deus, de novo eu não vou aguentar. Mas não teve jeito, gente. Naquela mesma noite eu comecei a sangrar. Fui para o hospital. Chegando lá eu fiz ultrassom, ouvi o coraçãozinho do bebê, tava tudo bem. Eu fiquei ali na minha casa em repouso absoluto. Mas no dia seguinte o sangramento continuava, mesmo eu tomando a medicação, mesmo fazendo todos os cuidados que eu podia, né? Aí eu pedi que minha mãe me levasse para o hospital. Eu lembro claramente da gente ali na sala de espera para fazer ultrassom. E tinha várias mulheres grávidas, algumas com a barriga já imensa, outras com a barriguinha média, outras com a barriguinha pequenininha, e eu ali no meio delas, né? Aí eu falei, mãe, entra comigo na sala de ultrassom para a senhora escutar o coraçãozinho. Eu escutei ontem à noite, é uma emoção muito forte. E aí minha mãe entrou junto comigo, gente. Quando a médica começou a me examinar, ela falou, você tem certeza que você tá grávida? Aí eu falei, doutor, eu tenho. Eu fiz exame, inclusive ontem eu fiz ultrassom. Eu ouvi o coraçãozinho batendo ontem. Eu estou grávida sim. E aí ela continuou fazendo ultrassom. Ela falou, olha, eu não vejo nenhum sinal de gravidez em você. Eu vou pedir novamente que você faça o exame de sangue. Quando ela me falou aquilo, gente, o meu mundo desabou pela segunda vez. Minha mãe pegou na minha mão, me ajudou a levantar ali da maca, porque eu já estava desorientada. Eu não podia acreditar que novamente, pela segunda vez, eu tinha tido um aborto. Aí eu saí ali da sala de ultrassom, cabisbaixa, chorando. Sentei no mesmo lugarzinho que eu estava anteriormente, do lado de todas aquelas grávidas. E eu ali sem nada, com o ventre vazio novamente, mas eu tinha que aguardar o médico. Aí o médico me atendeu. Ele repetiu novamente os exames de sangue e constatou que eu tinha tido um segundo aborto. Aí eu fiquei em oração ali, eu pensei comigo, já que eu não tô mais grávida, eu não quero precisar ser internada. Não quero ter que passar toda aquela tortura, medicação na veia.
Eu só peço a Deus que saia tudo, que meu útero fique limpo novamente, que eu não tenha que fazer queimação, todos aqueles tratamentos lá para limpar, sabe? E Deus foi tão bom, gente, que eu não precisei nada disso. Naquela tarde, meu pai foi ali na porta do hospital me buscar. E quando eu encostei ali no carro, ao contrário do que eu tinha feito na gravidez anterior, questionando a Deus, esperneando, eu só encostei no carro e eu falei: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E fui embora para casa. Aí eu cheguei em casa, minha mãe fez vários chazinhos para mim, eu tomei algumas medicações, né, para aliviar a dor e tudo mais, e eu dormi. Quando eu acordei no dia seguinte, gente, eu não sei explicar para vocês, mas o meu coração estava tão em paz. Deus tinha me consolado, me confortado de uma forma tão maravilhosa que eu não sei explicar, sabe? Por mais que eu estivesse triste, mas Deus tinha me confortado. E aí minha mãe me ligou, desesperada: Amanda, você tá bem? Como que você tá? Não sei o quê. Falei: mãe, eu tô ótima. Eu acordei hoje e tudo aquilo que aconteceu comigo ontem é como se tivesse sido há anos atrás. Eu estou confortada. E aí eu fui trabalhar, segui minha vida. Se eu não me engano, depois de uns 2 dias, mais ou menos, toda aquela sujeira do meu útero saiu naturalmente, não precisei fazer nenhum tipo de tratamento. Fui seguindo a vida. Na semana seguinte, voltei no Dr. Fernando e ele conversou bastante comigo. Ele falou: olha, Amanda, um aborto é normal, 2 abortos não é normal. O seu útero está frágil, o seu corpo também. Mesmo que você engravide agora, é certeza que a sua criança vai ser deficiente. Então, o que eu te recomendo como médico? Aguarda de 6 meses a 1 ano para você começar a tentar novamente, para o seu corpo se recuperar e a gente não ter problema nessa terceira gravidez. E aí eu lembro que ele pegou todos aqueles meus exames, sabe? Colocou numa pastinha, fechou, entregou na minha mão. Ele falou: olha, vai estudar, vai trabalhar, esquece essa história de ser mãe. E eu saí ali da sala dele arrasada, porque o único médico que na minha visão aqui na Terra poderia me ajudar, que conhecia todo o meu diagnóstico, tinha pedido um monte de exame, tinha me acompanhado desde o início, quando ele fechou meus exames naquela pasta, para mim ali foi uma sentença final, sabe? Então eu saí daquela sala, eu lembro que eu fui direto pro banheiro e chorei até cansar. Depois eu lavei o rosto e fui trabalhar. E eu saí ali daquela clínica com uma certeza, sabe? Que a medicina não faria nada por mim, que a medicina não podia resolver o meu problema. Que o meu problema, mais do que nunca, ele estava exclusivamente nas mãos de Deus. E que Deus seria o único que pudesse fazer de fato eu ser mãe e realizar esse grande sonho que eu tinha. Essa era a única certeza que eu tinha na minha vida. No mesmo dia que eu saí daquela clínica com aquele diagnóstico negativo, eu comecei uma campanha. Eu fiz um voto entre eu e Deus. Falei: Senhor, já que eu não cumpri aquele único voto que eu fiz e por isso eu perdi novamente a minha bênção, já que eu não tive a capacidade, a partir de hoje eu começo uma campanha de 40 semanas de jejum, porque são 40 semanas de gravidez. Então, eu vou começar desde já, toda sexta-feira, a fazer jejum, em agradecimento a Ti, pelo que eu não tenho ainda, mas eu sei que eu vou ter. Mas desde já, eu já começo essa campanha entre mim e Ti, da gravidez que Tu vai me dar, que no futuro eu vou ter, para que tudo esteja nas Tuas mãos. Então, eu comecei ali um processo solitário, sabe? Mas foi esse processo que me deixou ainda mais forte na presença de Deus. Porque é igual eu falo, sabe? Aquilo que eu pensei que iria me derrubar, me deixou mais forte. Eu me apeguei ainda mais com Deus. Aí depois de toda aquela história, eu parei de tocar nesse assunto com as pessoas, porque ninguém mais aguentava me ouvir. Era sempre o mesmo assunto, era sempre a mesma choradeira. Aí o que eu fiz? Eu continuei orando, pedindo a Deus. Comecei a escrever minhas orações, porque era só Deus que poderia
me ajudar naquele momento, ninguém mais. Eu lembro que uma vez eu estava com uma amiga e eu cheguei nela e falei, amiga, eu acho que eu tô grávida. Ela olhou pra mim e falou assim, não, Amanda, fique em paz, isso é gases. Então, assim, as pessoas não aguentavam mais esse assunto e eu simplesmente parei de comentar com elas sobre isso. Nem para orar eu tinha mais palavras, porque era sempre a mesma repetição, a mesma coisa. Foi aí que eu decidi a começar a escrever minhas orações, escrever meu testemunho, dividir ali entre eu e Deus, todos os meus sentimentos, minhas tristezas, meus pedidos, porque eu tinha certeza que ele faria esse milagre na minha vida, eu só não sabia exatamente quando, né? Mesmo assim, segui as recomendações médicas, me matriculei, fiz pós-graduação lá em São Caetano e eu continuei minha campanha. Na semana seguinte, eu fiz o segundo dia da campanha, que era a favor da segunda semana de gestação e assim por diante. E aí Deus me deu um sonho. Eu sonhei com uma menininha loirinha, do cabelo todo encaracolado. Ela devia ter uns 3 aninhos de idade. E eu pensei comigo, meu Deus, além de eu ser mãe, eu quero ser mãe de menina e ainda menininha loira. São 3 coisas assim que só um milagre. Mas, gente, o sonho era tão real e no fundo, já era Deus me mostrando, porque a minha filha é exatamente do jeito que Deus me mostrou nos sonhos. E eu acordei muito feliz depois daquele sonho. Meu coração estava em êxtase e eu não estava entendendo. Mas já era Deus me mostrando como ela seria. Quando eu estava exatamente no 4º dia da campanha, na 4ª semana, exatos 30 dias depois do meu último aborto, o meu ciclo atrasou. Só que eu achei que era normal, devido ao trauma que meu corpo tinha sofrido, afinal foram praticamente 2 abortos seguidos, né? Então eu entendi que meu ciclo não seria tão regular. Porém, passaram alguns dias e nada do meu ciclo vir. Aí eu pensei comigo, eu tô tão neurótica com isso, será que é coisa da minha cabeça? Passado uns 8 dias mais ou menos, eu pensei, eu vou no hospital escondida e vou fazer um exame de gravidez. Quando eu fui e fiz meu exame ali sozinha, escondida, sem ninguém saber, quando eu peguei o exame, deu positivo de novo. Eu estava grávida pela 3ª vez, para a honra e glória de Deus. Eu não pude me conter, só que dessa vez eu não contei para ninguém. Voltei lá no Dr. Fernando, um mês depois da nossa última consulta, um mês depois que ele tinha fechado meu diagnóstico, mostrei para ele o exame de sangue. Ele olhou assim para mim, acho que ele pensou, meu Deus, essa mulher é louca. O que ela tá fazendo da vida dela? Ela é louca. Ele olhou assim para mim, ficou uns minutos em silêncio. Ele falou, parabéns, você tá grávida de novo. Pra mim ele falou, mas o que você tá sentindo? Eu falei, nada. Aí ele falou, mas dor, sangramento? Eu falei, não, doutor, não tô sentindo nada, eu estou super bem. Aí ele falou, então parabéns, você tá grávida de novo. Era uma mistura de sentimentos tão grande, porque primeiro era impossível eu ter engravidado, porque num mês eu tive um aborto e no mês seguinte eu já engravidei. Pro meu médico isso era impossível de ter acontecido. E ele já tinha falado pra mim de todos os riscos e tudo mais, mas gente, uma coisa eu posso dizer pra vocês. A medicina nunca vai explicar um milagre. A ciência nunca vai explicar esse Deus que nós servimos. E a sua fé, ela pode mover montanhas. A sua fé vai fazer com que coisas impossíveis aconteçam na sua vida, assim como aconteceu na minha. Aí o Dr. Fernando me examinou, fez ultrassom, eu consegui ouvir o coraçãozinho do bebê, estava tudo em ordem comigo, com o bebê. Ele falou, olha, você tá de parabéns. Não vamos entrar com medicação, você só vai tomar vitamina. Segue a sua vida normal, trabalha, estuda, faz tudo que você tiver que fazer. E o que tiver que ser, vai ser. Falei, tá bom, doutor, vou seguir vida normal. Aí eu saí daquela clínica bem feliz. Diferente das outras vezes, dessa vez eu não contei pra ninguém. Não contei pra minha mãe, não contei pro meu marido, não contei pra minha melhor amiga. Ficou só entre eu e Deus. Continuei trabalhando,
continuei estudando a minha pós e continuei a minha campanha, que inclusive quando eu recebi esse terceiro positivo, eu estava no meu 4º dia de campanha e era ali, era só eu e Deus e ninguém mais soube. Porém, gente, quando eu estava novamente de 6 semanas, eu acordei de madrugada com uma dor muito forte. E eu já tinha tido 2 abortos e eu sabia que pela terceira vez eu estava tendo um outro aborto. E eu entrei em desespero. Meu marido não percebeu, ele continuou dormindo. E na hora eu pensei, eu vou ligar pro pastor Marcelo. Mas aí eu pensei, meu Deus, não vai adiantar. Aí eu pensei, eu vou ligar pra minha mãe. Aí eu pensei, não, mas minha mãe também não vai resolver, não vai me ajudar. Aí eu pensei, então vou acordar meu marido. Eu falei, mas meu marido só vai alertar todo mundo. E eles vão descobrir e não vai resolver. E as dores foram só aumentando. Foi aí que eu me lembrei de orar. Eu já estava em campanha. Eu já estava fazendo jejum. Eu não tinha mais o que fazer. Mas naquele momento eu precisava de um socorro do Senhor. Eu lembro que eu caí de joelhos na minha cama. Eu não tinha mais palavras, eu não tinha mais o que falar, eu não conseguia mais pensar. Eu só tinha uma certeza absoluta, que eu estava tendo um aborto, não tinha mais nada que eu fizesse na terra que podia me livrar daquilo, a não ser a oração. E eu caí ali de joelhos e eu só chorava, pedia a Deus misericórdia. E eu falei, Senhor, a minha parte eu fiz, o que eu vou fazer agora? Quem que vai me socorrer? E eu fiquei ali, gente, eu calculo que pelo menos por uns 20 minutos, sabe? Sozinha, chorando, sentindo aquelas dores e chorando e orando. E quando eu levantei dali, para a glória de Deus, como um passe de mágica, eu não estava sentindo mais nada. Deus enviou um anjo naquele momento e arrancou aquele mal que estava tentando levar pela terceira vez o meu bebê. Deus enviou um anjo e me socorreu. E eu levantei dali, eu já não estava sentindo mais nada, não tive sangramento, não tive corrimento. E eu pude dormir. E acordei no outro dia em paz. No dia seguinte acordei super bem, não estava sentindo dor, não tinha tido sangramento, nada. Fui trabalhar. Na semana seguinte fui pro meu pré-natal, nem comentei nada com o Dr. Fernando. Tava tudo bem comigo, com o bebezinho. E a minha gravidez foi só evoluindo. Eu trabalhava de 8 a 12 horas por dia. Eu estudava à noite. Gente, nem enjoo eu tive, para vocês verem que quando Deus faz, Ele faz perfeito. A minha gravidez inteira foi uma bênção. Quando eu completei exatos 16 semanas de gestação, já estava finalizando o 4º mês seguido, eu contei para o meu esposo, ele ficou chocado. No dia seguinte, eu reuni todos os meus irmãos e meus pais na sala. Eu peguei a Bíblia, pedi para o meu irmão ler Lucas 1:36, eu vou deixar até marcado aqui embaixo. E ele leu, porque para Deus não há nada impossível. Quando eu falei isso, imediatamente eu já abri o vídeo que eu tinha gravado da ultrassom. Minha bebê já estava com 12 centímetros. E foi uma alegria imensa, gente, imensa. Meus pais choraram, meus irmãos choraram. Foi assim uma bênção muito grande, porque era algo que eles sabiam que eu queria muito, né? Há muitos anos. E naquele momento eu entendi que a glória da terceira casa tinha sido bem maior do que a segunda e bem maior do que a primeira. E aí depois disso todos ficaram sabendo, né? Mas aí eu já estava no 5º mês, eu já não me importava mais e não tinha mais como esconder, porque a barriguinha já estava ali saliente, né? Mas a minha gravidez só ia evoluindo, eu estava super bem e a bebê estava super bem também. Só que assim, sabe, gente, não existe vitória sem provação. Todos os meses que eu ia lá fazer meu pré-natal, o Dr. Fernando, meu médico, ele desacreditava. Ele sempre perguntava, mas você tá bem mesmo? Você não tá sentindo nada? Seu bebê chuta? Eu falava, doutor, eu tô ótima, estou trabalhando, estou estudando, não tenho enjoo, não tenho nada.
mas ele sempre desacreditava. Ele falou assim pra mim, olha, se tiver algum dia que a sua bebê não chutar, corre aqui porque ela tá morta. E, gente, aquelas palavras me feriam de um jeito que ele não consegue mensurar, eu acho que ninguém consegue imaginar. Toda vez que eu saía da sala dele, eu ia pro banheiro chorar, porque ele sempre tinha uma palavra negativa para lançar. Mas eu já entrava automaticamente com oração e eu falava, Senhor, repreende todo pensamento contrário, toda palavra contrária, toda seta lançada, repreende. Eu ficava ali dentro do banheiro da clínica chorando e orando, porque eu estava na minha campanha das 40 semanas e eu sabia, eu tinha certeza absoluta da minha bênção. Teve até uma dessas consultas que a minha mãe foi comigo e ela viu quando ele falou isso. Ela viu quando ele falou, olha, se ela não mexer, corre aqui que ela tá morta. E ela ficou indignada, ela falou, esse médico tá louco? Esse médico tá doido? Você com um barrigão desse, ele vem falar uma asneira dessa. Minha mãe ficou indignada. E eu só chorava, corria pro banheiro da clínica, chorava e orava e saía de lá confiante. E eu lembro que tinha dias que demorava do bebê chutar, sabe? Só que eu ficava em oração, eu já começava a clamar, meu coração já acelerava. E eu entregava na mão de Deus, aí no dia seguinte o bebê já chutava de novo. Então, gente, assim, foram 9 meses de pura oração, campanha e jejum. Aí quando eu tava no 5º mês, mais ou menos, de gravidez, o médico lá me examinando, ele falou, olha, quase 70% de chances de ser menina. E, gente, o meu sonho era ser mãe de menina, porque eu já tenho 5 irmãos homens. E eu já tava cansada de homem. Eu falava, não, eu quero ter filha, eu quero que seja menina. E quando ele falava, olha, as chances agora aumentou para 80%, 90%, eu falava, ai Deus, obrigado, porque além de ser mãe, ainda ser menina, eu tava mais do que realizada. Deus tinha feito exatamente do jeito que eu tinha planejado. E aí meus 9 meses de gravidez foram maravilhosos. Eu não tinha enjoo, eu não tive que fazer repouso, eu continuei trabalhando, estudando, dirigindo. Até o meu chefe chegava em mim e falava, Amanda, você sobe, desce, corre, vai, volta, resolve as coisas, a gente nem lembra que você tá grávida. E foi bem assim. Eu dirigia para cima e para baixo. Gente, a minha gravidez foi muito abençoada. Deus de fato fez uma obra completa na minha vida. Só que quando faltavam 2 semanas para finalmente eu fazer a minha cesárea, Deus mostrou para o pastor Marcelo e para o meu pai que o inimigo estava querendo aprontar nesses últimos dias da minha gestação ou até mesmo no dia do parto. E nós já vínhamos em campanha de oração, né? Tinha a minha campanha que eu estava fazendo entre eu e Deus, tinha outras campanhas que eu estava fazendo com meu esposo, também a que o pastor fazia ao nosso favor. Todos os cultos eu ia lá receber oração, unção, e aí nós reforçamos ainda mais as orações nesses últimos 15 dias, né, de reta final, para que Deus não deixasse que o inimigo operasse, sabe? Para que todo laço fosse quebrado. E para onde? Aí eu fui na minha última consulta, 2 dias antes do parto. O doutor Fernando me examinou novamente o bebê. E ele falou assim pra mim, olha, qualquer alarme, corre pro hospital, nem espere eu chegar. Entra na emergência, se essa bebê não chutar, corre que você tá tendo um aborto de novo. E minha mãe ficava revoltada com essas palavras, ela não aceitava, sabe? Mas eu tava assim tão ferida, tão machucada, que eu não tinha nem como retrucar. A minha única atitude era chorar, orar e entregar nas mãos do Senhor. E para honra e glória de Deus, em setembro de 2012, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia da minha cesárea. Foi o nascimento da minha primeira filha, do meu primeiro milagre. E eu lembro claramente que na hora do parto, o mesmo doutor Fernando que tinha falado para mim, esquece de ser mãe, o mesmo que falava para mim que toda vez eu corria o risco de abortar, ele mesmo teve que fazer o parto da minha filha. Não para minha glória, mas para a glória de Deus. E na hora que ele tirou aquela criança da minha barriga, ele falou, essa menina é uma bênção, essa menina é um milagre. E aí meu esposo foi chamado
para a sala de parto, ele assistiu todo o parto, ele viu a minha bebê dentro da barriga. Gente, foi uma emoção tão grande que eu nunca vou conseguir explicar. Eu chorava muito, eu suava frio, o meu corpo todo estava dormente, eu estava muito nervosa, muito feliz. E aí, quando o doutor tirou ela da minha barriga, eu falei, doutor, é menina mesmo? Ele falou, olha, eu nem olhei, eu falei, doutor, corre lá, olha direito, porque tem que ser menina. O meu sonho era ser mãe de menina. E até o último momento eu ainda estava desacreditando que Deus tinha realizado aquele sonho. Mas naquele dia eu dei à luz a minha primeira filha, o meu presente de Deus. E a partir daquele dia eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Eu me tornei mãe, eu me tornei uma pessoa melhor, eu me tornei muito mais realizada e, consequentemente, muito mais feliz. E só para concluir esse vídeo, pode ser que muitas coisas que eu tenho falado aqui vocês podem pensar: ah, isso é história de crente, isso é coisa de gente fanático. Fazendo um adendo nesse testemunho, olha só que interessante. Na construtora onde eu trabalhava, a esposa do meu amigo também estava grávida. E a história dela era exatamente igual à minha. Ela já tinha tido 2 abortos, ela estava grávida pela 3ª vez e era de uma menina, ia nascer na mesma semana que a minha. Só que 2 dias antes do parto, a bebê dela morreu dentro da barriga e ela perdeu aquela criança. Eu só descobri isso quando eu voltei de licença maternidade. Eu fiquei muito triste. Na verdade, assim, eu fiquei arrasada, sabe? Quando me contaram a notícia, a minha voz, assim, sumiu, fechou a garganta e eu comecei a chorar, porque eu senti a dor daquela mulher. Então, antes que vocês falem que isso é história de crente, de fanático, pense que existem casos e casos, e tem pessoas que têm que passar pelo processo, assim como eu passei, e que só vão conquistar as coisas através de um milagre. Eu não sei qual processo que você está passando, não sei se você é uma tentante, não sei se você já perdeu as suas esperanças, eu não sei qual processo que você está, mas eu te digo uma coisa, seja ele na área física, espiritual, material, Deus é o único que pode realizar, é o único que pode resolver, é o único que pode operar um grande milagre na sua vida. Isso só vai depender da sua fé, exclusivamente da sua fé. Eu nem sei o tamanho que ficou esse vídeo, mas para finalizar, eu só quero dizer que a sua fé pode te levar em lugares que você jamais alcançaria sem ela. Então, como vocês puderam assistir, eu contei como eu descobri que eu não podia ter filhos, todo o processo que eu passei, contei também dos 2 abortos que eu tive, e depois da minha 3ª gravidez, que para honra e glória de Deus deu tudo certo, eu tive a minha primeira filhinha. Só que quando ela estava com exatos 2 anos, eu percebi que ela precisava de uma companhia, porque teve um dia que nós estávamos passeando assim no shopping, e ela viu umas criancinhas assim desenhadas na parede, e ela começou a conversar, como se fosse amiguinha dela. E ela ficava tentando pegar na mão aquela pintura na parede, e naquele dia eu senti de novo a vontade de ser mãe, de ter uma companhia para elas. Aí eu pensei comigo, eu vou no mesmo médico que eu fui, eu vou tomar todos os remédios que eu tomei, eu vou fazer todo o trâmite e é isso que eu vou fazer. Só que eu lembrei, gente, de toda a humilhação, lembrei de toda a história do que aconteceu, eu lembrei que a medicina nessa parte não pôde fazer muito por mim. Aí eu pensei, quer saber? Eu nem vou para médico, eu nem vou falar com ninguém, eu vou simplesmente orar. E eu comecei a orar para que Deus tivesse novamente misericórdia de mim e que eu conseguisse engravidar pela 2ª vez, para que a minha filhinha tivesse uma companhia. E eu não contei para ninguém, nem mesmo para o meu esposo que eu estava tentando engravidar. Eu tomava ali as minhas vitaminas escondida, todo mês ficava naquela expectativa, sempre tentando, sempre confiante em Deus. Até que passados 5 meses exatos de tentativa, eu estava num culto à tarde,
com todos os meus familiares ali na casa da minha sogra. E sem que ninguém soubesse que eu estava tentando engravidar, Deus usou novamente o pastor Marcelo e ele veio em minha direção e ele falou assim: a irmã está tentando engravidar, né? Na mesma hora todo mundo ficou espantado, porque ninguém sabia. Eu fechei meus olhos, abaixei minha cabeça, comecei a chorar e Deus usou ele ali e falou: olha, estou abrindo a sua madre pela segunda vez e tu irás gerar. Eu fiquei numa alegria tão grande, porque eu tinha certeza absoluta que novamente Deus faria um milagre na minha vida. E passado exato 4 semanas, no mês seguinte daquela profecia, eu estava grávida de novo, para a honra e glória de Deus. Fiz meu exame, deu positivo, fui lá no Dr. Fernando, ele me examinou. Ai, gente, não tem jeito, eu começo a chorar. Ai, eu tenho que parar de gravar, me recompor para voltar. Não tem jeito, já se passaram tantos anos, mas então, comecei a fazer meu pré-natal no Dr. Fernando e a mesma coisa. Essa gravidez também foi muito abençoada. Eu trabalhei até 30 dias antes da minha segunda filha nascer. Eu dirigia para lá e para cá, eu subia e descia. Meu serviço era super estressante, mas mesmo assim, não tive enjoo, não tive que ir para médico, não tive que usar medicação, não tive que fazer tratamento, eu não tive que fazer nada. A única coisa que nós continuávamos era em oração, campanha, jejum, muita unção. Sempre que o pastor Marcelo orava por mim, ele ungia a minha cabeça, eu colocava a mão ali na minha barriga, abençoava e foi maravilhoso, sabe, gente? Então, é como eu disse e repito, até hoje pela medicina eles não sabem se o problema era em mim, o que de fato estava acontecendo, porque eu fiz inúmeros exames, eu ia para São Paulo para fazer exame, teve um até que eu fiz exame seguido, foi assim um processo doloroso, sabe? Mas é igual eu vi uma pastora falando, a gente gerar um testemunho não é fácil, dói, machuca, sempre tem aquelas pessoas que ao invés de te apoiar, te ajudar, elas vêm perguntar, tocar na ferida, zombar de você, mas saiba que Deus é o único que pode realizar esse milagre na sua vida, seja ele qual for, em área que for, Deus pode realizar esse milagre na sua vida. E minhas filhas nasceram perfeitas, diferente do que o médico falava, que por ter essa gravidez muito seguida do aborto, que poderia vir com deficiência. Não, nada disso. Deus fez a obra completa. As minhas filhas nasceram perfeitas, saudáveis, lindas. Deus, assim, caprichou mesmo. E hoje mesmo eu falei pra minha filha, né? Vira e mexe eu repito isso pra ela, eu falo que elas são os presentes que Deus deu pra mim. Todas as vezes que eu olho pra elas, eu paro assim pra refletir e eu vejo o cuidado de Deus materializado nelas pra minha vida, sabe? Eu vejo o milagre de Deus na minha vida, materializado nelas. Elas são bênçãos da minha vida. Hoje elas são a alegria da casa. Eu não me vejo mais sem elas. Eu fiquei 8 anos casada, sem filho, e eu praticamente não lembro o que se passou nesses 8 anos, porque parece que a minha vida, de fato, só começou depois que elas nasceram. Quem é mãe sabe, né? Então, me realizou. Hoje eu sou uma mulher mais feliz, grata a Deus. Realizou esse grande sonho na minha vida. E se ele fez por mim, ele também pode fazer por você. Então, creia em Deus, confie, acredite, porque sendo da vontade dele, sendo bom para você, no tempo dele, tudo vai acontecer. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilha, comenta aqui se você já passou alguma situação parecida com essa, ou se você está passando por esse processo. Saiba que tudo é fase. Uma hora é você que vai estar aqui contando o seu testemunho. E o objetivo principal desses vídeos é edificar a sua fé em Deus, tá? Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até. Tchau, tchau!